fé, o ânimo e a condição necessária de estarmos sempre caminhando na direção ao Pai, tendo o Senhor Jesus a Ti como guia em todos os momentos de nossas vidas. Boa noite a todos. Dando sequência ao estudo do nosso Evangelho, nós temos hoje o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, e nós mais uma vez convidamos o nosso irmão Reginaldo para trazermos para nós essa palestra. Só que antes dele assumir, nós queremos lembrar a todos que sábado nós teremos a nossa conclave. Será em Lusiânia, e não é em Lusiânia, né? É na cidade ocidental, na faculdade Unidef. É dessa mesmo? Ótimo. Ela fica na entrada da cidade ocidental, de quem vai daqui para lá, à esquerda. Tá? A partir das 18 horas de sábado, inicia-se este evento maravilhoso, onde nós teremos vários cursos que abrangerão crianças, jovens e adultos. Tá? E além de curso, nós teremos um número significativo de pessoas com o mesmo objetivo de compartilhar cada um dos momentos. Tá joia? O convite é estendido a todo mundo. A inscrição ainda permanece 10% do salário mínimo, mas dará direito a todas as refeições dos 3 dias do evento. 4, né, na realidade. Tá joia? Pode ficar hospedado no colégio para aquelas pessoas que... É 10% ou 120 reais? Até o dia 31 era 120. Tá? Eu não sei se eles vão manter essa data ou esse valor lá no dia, na hora da inscrição. 10% é 88 reais. Era 10%, né? Não. Por 15 aí, porque quem está pagando esse dia agora já está um valor um pouquinho acima, né? Nos dias eu vi um boleto, ele paga a 120. Mas assim, para você ter a refeição, café da manhã, almoço, né? E a hospedagem. E a hospedagem. Não é que vai até a ceia, né? É um valor bem. Ok? E aqueles que quiserem ir, infelizmente nós não teremos, por ser próximo, nós não teremos ônibus saindo da sociedade. Mas tem ônibus saindo tanto da rodoviária normal, lá no plano, quanto da rodoviária interestadual, que dá para chegar numa localidade. Você de Taguatinga, seria de Taguatinga também para induzir? Eu não sei te dizer. Eu acho que tem que sair ônibus de Caldas Novas. Tá? Boa noite. Boa noite. Sempre satisfação de estar aqui novamente, entre amigos. Nós costumamos dizer que nós não estamos aqui para fazer uma palestra, mas para aprendermos juntos. Né? E a gente lembra muito de uma frase de Sócrates, um dos precursores aí da doutrina espírita, que diz o seguinte: eu só sei que nada sei, e por saber disso, eu levo vantagem em relação àqueles que sabem. É um jogo de palavras interessante, mas que mostra a percepção de um homem extremamente sábio, mas que colocava na defensiva, na sua própria defensiva, não na defensiva do outro, no sentido de entender que ele tinha muito a aprender. Né? Eu costumo dizer que hoje nós estamos aqui, lemos os nossos livros, né? Nos instruímos, mas daqui a alguns milênios, quando nós estivermos chegando à condição de espíritos melhores, porque a doutrina espírita, a única certeza que ela nos dá é que um dia nós chegaremos à condição de espíritos perfeitos. Aí nós vamos olhar para trás e vamos ver essa nossa encarnação. Se nós não fôssemos já espíritos caridosos, nós iríamos rir de nós mesmos, né? Olha
nós seremos bastante caridosos, que seremos espíritos superiores daqui a alguns milênios, então nós não vamos rir da situação, mas daria até vontade, né? Da maneira como nós nos comportávamos nesse planeta de provas e expiações. O capítulo de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Quando o Raimundo me deu essa grata missão, inspirado pelos bons espíritos, eu acho que os espíritos falam assim: olha, hoje é o capítulo 10, então o dedo de Deus vai lá e fala, é aquele ali que tem que fazer essa palestra, porque essa palestra é para ele, não é para o outro, né? Primeiro começa em você, depois chega no outro, né? Então a palestra eu vou sentar ali em espírito e vou me ouvir, porque na verdade não tem nada meu aqui, tudo é obra dos bons espíritos. Então, quando a gente fala em bem-aventurados misericordiosos, a gente fala de um tema intrigante, que é doença. Mas não é essa doença que a gente encontra ali no HNC, a gente encontra na tetraplegia lá no Sara Kubitschek, né? A gente não vai falar da doença do corpo, mas a gente vai falar da doença da alma. Mas por que falar de doença quando a gente fala de misericórdia? Essa doença que a gente vai falar, ela só tem um único remédio. E esse remédio é o remédio que cura a nossa alma. Porque se nós formos avaliar, nós, na sua grande maioria, por fazermos parte de um mundo de provas e expiações, nós estamos doentes. Qual é o remédio para essa doença que eu ainda nem falei? O remédio é exatamente o perdão. Porque ser misericordioso necessariamente se associa ali à questão do perdão. E para que nós possamos perdoar, nós só falamos de perdão quando nós nos relacionamos. Não há por que perdoar se você não se relaciona com alguém. Alguém por acaso aqui é nômade? Vive de caça, de pesca, colhendo frutas silvestres? Não. A história nos mostra que um dia fomos nômades e muitas vezes vivíamos de 2, 3 ou um só e viajávamos pelo planeta, né? Mas chegou uma hora que houve a necessidade de reunirmos em sociedade. Quando nos reunimos em sociedade, primeiro nós nos tornamos fortes, porque antes nós vivíamos soltos pelo mundo. Juntou-se em sociedade, nos tornamos fortes. Mas essa força do grupo acabou com a nossa, não vou dizer com a nossa individualidade, mas acabou com a nossa igualdade. O grupo acaba com a nossa igualdade, porque quando éramos nômades, estávamos espalhados, cada um vivendo de caça, pesca e de frutas silvestres. Então cada um tinha a sua individualidade, nesse aspecto não éramos iguais, mas no grupo não, nós perdemos essa igualdade, criamos mais força dentro do grupo, só que aí gera um problema. O problema é que a partir desse momento nós nos tornamos fracos também, porque dentro de um mesmo grupo sempre vai ter aquele que vai tentar se sobrepor pelo poder da força ou pelo poder de mando a partir do conhecimento. E aí se dão os relacionamentos. Então eu só posso falar de perdão quando eu trato com seres que se relacionam. Eu acho que ninguém aqui é nômade. Todos se relacionam. Então, a partir do momento que nós nos relacionamos, nós temos a possibilidade de adoecermos. Porque mais cedo ou mais tarde, algo vai nos atingir para testar a nossa capacidade de perdoar. Para testar a nossa capacidade de sermos misericordiosos. Então, nós vamos partir desse princípio. Todos aqui estabelecem relacionamentos. Então, estamos sujeitos à doença, cuja cura é o perdão. A gente lembra de uma historinha que todos conhecem, de Chico Xavier. Trabalhava, tinha o seu trabalho do dia a dia, do sustento, do ganha-pão, emendava o seu trabalho no centro espírita. Emmanuel o
convida, não, convoca a escrever os mais de 400 e tantos livros. Então, a história registra que Chico Xavier chegava de madrugada em casa. E ele ainda tinha um trabalho gigantesco, que era cuidar de um cachorro. Cumprindo aquela lição que Francisco de Assis deixou bem registrado, que era o amor aos animais. Então ele chegava muito cansado, trabalhava no seu ofício, depois ia para o centro, psicografava até de madrugada, ia para casa e tinha ido trabalho com o cachorro. A irmã do Chico, vendo aquilo, ela resolve fazer uma caridade. Vou fazer uma caridade para o meu irmão, que ele está tendo muito trabalho. E aí o que ela faz? Ela mata o cachorro do Chico. O cachorro que ele mais gosta, gostar demais do cachorro, né? Amor puro por aquele animal. E aí o Chico fica chateado. E aí Emmanuel aparece para ele depois de um certo tempo e chama Chico numa conversa particular. E a gente sabe que quando Emmanuel chamava Chico numa conversa particular, a coisa não ia prestar. E ele dá uma chamada no Chico Xavier e diz: olha, o seu comportamento, o seu pensamento, a mágoa que você está carregando, está fazendo com que nós não consigamos se aproximar de você. E o trabalho está sendo interrompido. Que o trabalho não é seu. O trabalho é de uma comunidade de espíritos que precisam trazer informações para esse mundo de provas e expiações. Então você está trabalhando um trabalho que é universal, por uma questão de uma mágoa. E ele vai dizer: mano, ela matou o meu cachorro. Eu falo: olha, você continua magoado. Eu vou lhe dar uma receita. Faz o seguinte: vá na sua irmã e descubra o que ela mais gosta. E aí você vai lá e vai presentear com aquilo que ela mais gosta. Ela falou: olha, eu fui ofendido e ainda vou ter que dar um presente. E aí a irmã diz: Chico, essa receita não é minha, essa receita é de Jesus. Você bate na sua face, dá a outra. Não é minha, essa é de Jesus. Aí chega: então tá bom, a receita de Jesus eu vou cumprir. Ele vai lá e descobre que ela queria muito uma máquina de costura. Ele compra a máquina de costura, divide em várias vezes. Vai lá e presenteia com a máquina de costura. E imediatamente aquela nuvem negra que estava rodeando o perispírito de Chico, a aura de Chico, ela desaparece. Emmanuel reaparece e diz: olha, tá vendo? Neste momento você quebrou os laços que estavam te ligando aos espíritos que queriam atrapalhar o nosso trabalho por uso da mágoa que estava ali da sua irmã. Então essa historinha, ela vai nortear a ideia que nós vamos trabalhar aqui nesta noite, todos nós. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um trecho muito interessante que Emmanuel, de novo, ele nos traz, e é um trecho que eu costumo dizer que é poético, né? Quem gosta de poesia, ele fala de uma maneira figurada, muito bonita. E ele diz assim, vou ler só uma parte. Está lá no capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todos são sagrados os sentimentos. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. E ele segue: faz-se necessário, trabalhemos afanosamente, de forma dedicada, incessante, para eliminar a ferrugem que nos ataca os tesouros do Espírito. Que tesouros são esses? Eu já vou esclarecer. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. Ele fala em Jesus. Jesus deu o maior exemplo de perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando estava ali nos estertores, crucificado,
sendo espetado com uma lança para confirmar que ele realmente iria morrer ali. Então, para isso é dispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita, que é a renúncia de Jesus, e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, Emmanuel nos mostra que os nossos valiosos e verdadeiros tesouros são os tesouros do sentimento. E esses são os verdadeiros tesouros. Mas aí, a gente se atreve a fazer a seguinte reflexão. De fato, todos os sentimentos que nós temos são conferidos por Deus. E aí a gente fala aqui dos sentimentos que norteiam a nossa caminhada rumo à ascensão espiritual. Não aquele que nos atrasa. Porque lá no livro do Espírito mostra que nós não retroagimos. O Espírito não retroage, ele estaciona. Quando Emmanuel fala dos sentimentos, são os sentimentos que nos impulsionam no caminho do bem. Agora, os tesouros que as nossas mãos podem tocar, que não são sentimentos, também são de obra divina. Ora, quem é que não se encanta? Quem é que não resiste ao que é belo? Quem é que não se encanta a um belo jardim? E um belo jardim não é um sentimento. Quem é que não se encanta com a beleza de uma igreja antiga, ornamentada do século, sei lá, do século XIII, século XVI? Quem é que não se encanta? E aí eu falo para as mulheres, quando, diante de uma joia, diante de um sapato numa vitrine, porque é belo, e isso nos encanta, essas coisas nos encantam. Então tudo vem de Deus, mas qual é a maneira de entender isso? Porque Deus, na sua infinita bondade, ele vai refletir sabedoria, ele vai refletir bondade e vai disponibilizar todo o seu poder a nós. Basta sairmos daqui agora e olharmos ao nosso redor e nós vamos perceber que tudo que tem ao nosso redor está à nossa disposição. Então existe um grande trabalhador universal que trabalha por nós e nos disponibiliza todos esses recursos, sejam eles recursos do belo, do material, daquilo que eu posso tocar. Mas Emmanuel nos diz que os principais recursos são aqueles recursos do sentimento, que em nós muitas vezes estão enferrujados, deteriorados, porque nós não temos o hábito do dia a dia de fazer o lustre nesses sentimentos, deixá-los luminosos. Emmanuel fala isso muito bem aqui no livro Verdade e Vida. Então a gente vê que o universo é uma obra encantadora, que reflete toda a disposição do Criador para conosco. Ele está à nossa disposição. E muitas vezes nós, na nossa interioridade egoísta, não percebemos isso. Então Deus está disposto sempre a nos doar. Então a gente é só observar que a gente vai perceber essas situações no dia a dia. Tem uma citação, um livro, foi escrito em 1776, de Adam Smith, que é interessante, que ele fala sobre essa questão do nosso egoísmo. Está lá, o nome do livro é A Riqueza das Nações. Ele diz assim, que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do leiteiro que depende o nosso jantar, mas sim do interesse que eles têm pela própria sobrevivência. Então o padeiro não levanta 5 horas da manhã, porque oxe, agora está 5 horas da manhã, porque eu tenho que trazer um pão quentinho para o Gilson. Ó, Gilson, você pode acordar. Estou preocupado com ele? Não, está preocupado com a sua sobrevivência. Mas vejam que esse ato de preocupar-se com a sua sobrevivência também é um ato de preocupar-se com
Por mais que seja um ato egoísta, mas também é um ato de preocupar-se com a sobrevivência dos demais, porque ele sabe que o justo vai trabalhar num determinado ambiente e vai cedo ali comprar aquele pão, e o salário do justo vai chegar lá e comprar o pão e vai pagar o salário ali do padeiro. Então, toda essa dinâmica material do dia a dia, das nossas percepções e das nossas ações, são reflexo da sabedoria divina que fala dentro de nós, mas que muitas vezes nós fazemos com que ela se cale, com que ela enferruje, com que os nossos sentimentos verdadeiramente não aflorem como eles deveriam estar. Então, Emmanuel diz o seguinte, que só existem trevas quando nos afastamos das bênçãos divinas. Porque as bênçãos divinas não é algo, não são situações abstratas, são situações práticas. Então, muitas vezes nós não percebemos isso e acabamos nos voltando para a treva interior, e por sua vez ela se espalha para aqueles que estão ao nosso redor. Então, a par de todas essas riquezas materiais, há tesouros que não são mensurados pelo olhar humano, não são medidos pelo olhar humano. A gente falou do belo, daquele que se toca, mas estávamos falando dos sentimentos, e são exatamente esses sentimentos que a gente não pode tocar. Quem aqui já experimentou o sentimento de solidão? O sentimento de solidão só sabe quem já experimentou e como é quem verdadeiramente passou por isso. E muitas vezes um simples olhar, um simples sorriso de uma pessoa que a gente espera chegar, isso já nos preenche. E aí a gente volta a falar dos valores que não são medidos pelo olhar, mas pelo coração. E o sentimento de solidão é um deles. E é curioso que, quando a gente fala em solidão, a gente pode perguntar: quem é que nunca experimentou aqui o que está lá no livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam qual é o amor que mais se aproxima do amor de Deus? A resposta? O amor de mãe. E aí a gente lembra de uma cena que marcou muito o país, talvez vocês vão lembrar, de uma mãe que vê o filho se afogando, uma criancinha como essa aqui, que está ouvindo a palestra em espírito, tenho certeza disso, né? E a mãe vê o filho se afogando e ela não sabe nadar. Ela não pensa duas vezes, ela pula no lago para salvar o filho. E o que chocou é porque o repórter que estava lá começou a tirar foto. Era um flagrante, ele começou a tirar foto. Depois que por que esse cara não entrou no lago para salvar as duas? Não, ele ficou tirando foto. Os dois se afogando, a mãe ali. Mas a coisa mais linda, ela se afogando é a coisa mais linda? Sim, porque ela se afogando, mas ela conseguia sustentar o menino. Amor de mãe. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Está lá, dito no livro dos Espíritos. Então, só quando a gente tem esse tipo de experiência com esses sentimentos, é que nós passamos a valorizar ainda mais esses sentimentos. Quem aqui já teve a oportunidade de ir ao exterior e não falar a língua do país? Tem um fato muito curioso: você chega lá, você fica meio perdido, todo mundo falando aquela língua diferente. Aí quando você ouve alguém falando ali em português, você fala: ai meu Deus, quem está falando em português? Aí você se sente acolhido, né? Você estava sentindo uma solidão ali. Quando você ouve alguém falando em português, seu coração se abre, você fica ali. Como é bom ouvir alguém falando em português, se todo mundo está falando aqui em inglês e eu não estou entendendo nada. Aí se valoriza, né? É só um exemplo para a gente sentir. Então, por essa razão é que Emmanuel diz o seguinte: ele diz que essa é a nossa herança divina. Os sentimentos são as nossas heranças divinas. E ele diz mais que nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros de nós mesmos. Nós vamos plantar, colheremos ou nessa encarnação, na próxima. Tem colheitas que são mais rápidas,
né? Você planta ali e rapidamente uma hortaliça ela cresce e você já colhe ali rapidamente. A hortaliça é a colheita dessa encarnação. Mas tem outras plantações que nós vamos plantar e por demorar algum tempo nós vamos colher mais à frente. Mas tudo é herança nossa. Plantou, tem que colher. Então o verdadeiro patrimônio do Espírito são esses patrimônios, esses valores interiores. Porque tudo mais é transferível. Tudo mais é transferível. Quando nós doamos algo nosso para alguém, não é nosso. É apenas uma transferência. Inclusive o corpo físico. O corpo físico que nós recebemos foi apenas uma transferência dos coautores da criação. Porque o Criador é Deus. O coautor são os nossos pais. Então eles fizeram apenas uma transferência a nós. E no momento do desencarne nós vamos devolver esse corpo, tá vendo? Que nem o corpo nos pertence, é transferência. Tudo, absolutamente tudo é transferência. Menos os sentimentos. E o conhecimento. O conhecimento é aquilo que, e o sentimento, o conhecimento e o sentimento são elementos espirituais em que a traça não rói e o ladrão não rouba. Ninguém toma de você. É intransferível no aspecto da aquisição, mas ele é transferível no aspecto do exemplo, porque dizem que o conselho é bom, mas é o exemplo que arrasta uma multidão de pecados. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vem e faz com que nós ajudemos ao próximo por meio de transferências. É ali uma cesta básica, é ali uma palavra amiga, mas falando no aspecto da materialidade, a gente está falando aqui da caridade material. E é curioso que quando a gente pensa em caridade, se eu perguntar assim, o que é caridade? Nós podemos ter aqui respostas rápidas, diretas, objetivas, simples, mas podemos ter reflexões filosóficas. Mas a caridade é uma coisa muito simples. Depende muito do referencial, principalmente de quem vai receber e não de quem vai dar. Porque dar é apenas uma transferência e você transfere aquilo que não é seu. Você é apenas o objeto de transferência. Agora, para quem recebe, não. Se você pergunta para quem está passando fome o que é caridade, ele vai dizer, é um prato de comida. Claro, com fome, caridade é um prato de comida. Se você pergunta para quem está sedento, ele vai dizer que é um copo com água. Nós chegarmos nas pessoas que estão fazendo aquela imigração ali forçada na Europa, fugindo dos seus países, porque senão vão morrer, né? E perguntar, qual é a caridade aqui para vocês? No frio que se encontra na Europa agora, a caridade é um cobertor quentinho. E aí Kardec, que a gente sabe que, e é sempre bom reforçar isso para as pessoas que não são espíritas, Kardec não inventou o espiritismo, Kardec foi apenas o codificador da doutrina espírita, dos fenômenos que ocorrem há milênios. E os próprios espíritos falam, se você não cumprir a missão, tende a ter um outro preparadinho para ficar no seu lugar. Então Kardec, muito sabiamente, que era um espírito preparado, ele pergunta, né, aos bons espíritos, lá no livro dos Espíritos, o que é caridade? Então, quando ele pergunta o que é caridade, é muito interessante o que os Espíritos respondem. Ele diz o seguinte: os Espíritos assim respondem, que a verdadeira caridade, tal como entendia Jesus, era benevolência para com todos, bondade para com todos. E essa benevolência, essa bondade não elege pessoas, é um sentimento que temos, que fomos adquirindo gradativamente, e na medida em que vamos nos elevando, nós executamos o sentimento de benevolência e de bondade, não é para nos elegermos,
para ficarmos no outdoor com a iluminação, né, daqueles que vão nos elogiar. Não. A benevolência, a bondade, ela é feita sem que a mão direita olhe o que a esquerda fez. Então, Kardec pergunta: o que é caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos. Primeiro ponto. Segundo, indulgência para com as imperfeições do próximo. E terceiro, perdão das ofensas. Quando ele fala indulgência para com as imperfeições do próximo, o Haroldo Dutra, ele costuma dizer o seguinte: ele tem uma expressão que ele fala que nós temos o olhar microscópico. Então a gente olha microscopicamente a atitude do outro para achar defeito. Então é quase com uma lente ali, eu estou olhando, observando e tal. Aí ele até fala: tem gente que está observando como o outro aperta o creme dental de manhã. Olha o jeito que você deixou o creme dental, está apertado aqui, você tinha que... Ele faz esse tipo de comentário, né? As pessoas até riem bastante, mas é isso, né? Então nós temos aí essa definição de bondade que os bons espíritos esclarecem em Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Então, portanto, os espíritos superiores, eles circunscrevem a caridade no âmbito não da materialidade, mas no âmbito do comportamento. A verdadeira caridade está associada ao nosso comportamento, que por sua vez se liga aos sentimentos, que são tesouros intransferíveis. Não transferimos. Então aquele que está dando um prato de comida, não se eleve, porque você está apenas transferindo algo. Agora, quando você faz o perdão das ofensas, a indulgência para com as imperfeições e a benevolência para com todos, aí sim é o que os Espíritos circunscreveram como a verdadeira caridade, que são valores intransferíveis. Então, a verdadeira caridade, ela vai se dar nas relações humanas. Nas relações humanas. O que vocês estão fazendo agora é uma verdadeira caridade para comigo. Estão me ouvindo pacientemente, silenciosamente, tendo a paciência de absorver os meus erros, ouvir um ou outro acerto. Isso é caridade. Nas relações humanas. Então, a partir daí, abre-se um caminho para uma outra verdadeira caridade. E se nós não executamos aqueles 3 pontos de caridade que os bons espíritos nomearam, elencaram para Kardec, é exatamente aí que a gente começa a adoecer. E aí, são nas relações humanas que nós experimentamos a depressão, a mágoa, a carência e tantos outros sentimentos negativos que nos abalam, que muitas vezes podem nos levar a desencarnos prematuros. Porque antes de eu praticar a caridade com o próximo, é muito interessante eu praticar a caridade comigo mesmo. Tem gente que não se perdoa de jeito nenhum. Temos os nossos defeitos e não consegue se perdoar. Então a caridade passa a ser não somente um caminho de saúde, que era um caminho de saúde, mas também ela vai ser um caminho de saúde, vai ser um caminho de integridade do espírito, porque se eu executo a verdadeira caridade, eu estou me protegendo das influências exteriores. Eu estou fazendo com que o meu espírito seja integral, como diz lá no livro de João de Anjos, o homem integral. O homem integral era definido de uma maneira bem simplória, que eu vou falar aqui, como aquele que entende a sua verdadeira missão no mundo material, mas que reflete na vida de cada um no aspecto espiritual. É um entendimento integral do ser. Então, isso vai se refletir em saúde, mas também vai refletir nos relacionamentos que temos. Nós, se estamos bem com nós mesmos, nós estaremos em condições de estabelecermos
os verdadeiros relacionamentos, estabelecemos, espargir os sentimentos que são os bens intransferíveis dos quais estamos falando para aqueles que se relacionam conosco. André Luiz tem um dizer interessante, que ele diz assim: trate os seus parentes como se fossem visitas, porque ele diz que a intimidade nos afasta das pessoas. A intimidade, ela faz com que nós deixemos de fazer pequenos gestos de amorosidade, de simpatia. Por isso que ele diz: trate os seus parentes como se fossem visitas, porque muitas vezes a gente separa as pequenas gentilezas para os de fora, e para os que são do nosso meio familiar, a gente separa as críticas, os aborrecimentos. São os sentimentos enferrujados a que Emmanuel se refere lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Como é que é o tempo? Ok. Então, para a gente já se encaminhar para o encerramento, muita gente conhece essa pequena história, mas é sempre bom falar. Francisco de Assis, já quando estava velhinho e cego, né, que ele teve os olhos vazados em virtude de uma determinada doença, ele ficou cego. E ele amava a natureza, os animais, as plantas, amava todos. E um belo dia ele está lá no seu jardim, capinando à tarde, e ele amava tanto cuidar do seu jardim, mesmo cego, que a noite chegou e, obviamente, ele não viu que a noite tinha chegado, porque era um homem cego no aspecto da luz material, mas que enxergava longe pela visão espiritual. E aí, um dos seus colegas ali do mosteiro, né, da congregação dos franciscanos, vê Francisco de Assis ali mexendo no jardim, já estava noite, escuro, e ele não tinha percebido isso. E aí ele fala: irmão Francisco, meu pai, o que o senhor está fazendo aqui até agora? Ele fala: estou fazendo o que eu mais gosto, cuidar do meu jardim. E aí ele fica intrigado com aquilo e pergunta: irmão Francisco, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria? Ele responde com toda a serenidade: iria continuar capinando o meu jardim. É estar muito bem consigo e com o próximo. Porque se falasse pra gente: ó, nós vamos morrer daqui a 10 anos, nós vamos ficar aqui desesperados, né? Daqui a 10 anos, começa a morrer de agora, não dura uma semana, né? Mas ele não, continuaria capinando o meu jardim. Então, o que a gente tira desta lição de Francisco de Assis? E dessa lição que André Luiz, melhor, tanto André Luiz, mas em especial Emmanuel, porque a palavra de hoje é baseada na obra de Emmanuel, o que ela nos traz? Ela nos traz uma primeira lição, que é a questão da vigilância. A vigilância nossa para com os nossos sentimentos. Como é que se dá a vigilância de um agricultor? Ele fica atento às pragas, às ervas daninhas que surgirão ali no seu cultivo. Quais são as pragas e as ervas daninhas que surgirão no nosso cultivo do sentimento? Nós temos que estar atentos a isso. Então, a segunda reflexão: se nós estamos vigilantes, nós precisamos, além de vigiar, nós precisamos investir, adubar, cuidar. Então, quando nós investimos, por exemplo, na benevolência, um dos sentimentos que expressam a caridade é como dar adubo à água e água a uma planta. Porque é curioso, por mais que nós tenhamos um coração duro,
sejamos turrões, o sentimento ali extremamente enferrujado. Quando a gente vê uma criancinha aprendendo a andar titubeante na rua, a gente se encanta com aquele sentimento da criancinha. Aquele que se diz durão, endurecido no sentimento, até esses não conseguem resistir a atos de bondade. Porque ele pode até dizer que não se comoveu com aquele ato de bondade, mas no fundo, a bondade que se reflete no amor mexe com todos os corações. Tem uma frase do Divaldo que diz assim, que nem as pedras ficam ali indiferentes ao toque sutil do amor. Nem as pedras. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, baseado na obra de Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo e em algumas informações vindas de André Luiz. Eu agradeço muito a caridade de vocês para comigo em me escutar essa noite, que Deus possa nos abençoar. Vocês gostaram? Trago os parentes de vocês dia 20 para participar dos cursos. Vocês vão ter a oportunidade de continuar ouvindo palestras e informações como essa do nosso amigo Reginaldo. Tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Raimundo, porque assim, no início da palestra do Reginaldo, ele falou bastante sobre o perdão, né? E eu sou muito preocupada com isso, porque assim, o perdão, mesmo que eu dê o perdão, eu tenho que necessariamente me relacionar com essa pessoa ou não. Bom, deixa eu... Posso falar? Pode. Eu não resisto, eu sou falante. Eu vou até levantar. Eu vou usar o que o Divaldo fala sobre exatamente essa pergunta que a senhora fez. Uma senhora na praça fez exatamente essa pergunta, impressionante. E o Divaldo responde assim. Ele diz o seguinte, que a pessoa me ofendeu, e aí o Evangelho diz para perdoar, né? E aí o Divaldo disse que estava muito ofendido e tudo, e falou, olha, eu não perdoo. Aí as pessoas olham tudo, Divaldo, você não perdoa? Não perdoa. Mas você não é espírita? Sou espírita e não perdoo. Mas você não é cristão? Sou cristão e não perdoo. Aí o pessoal ficou intrigado com aquilo, e ele falou assim, primeiro, deixa eu entender a ofensa, deixa eu digerir primeiro a ofensa, aí depois a gente conversa. Porque se eu falar agora que eu te perdoo, é aquele perdão assim, ó, eu te perdoo, mas deixa que você nunca mais apareça na minha frente. Que perdão é esse? Né? Então esse perdão da boca para fora, ele não pode existir. Então ele fala, vamos digerir a ofensa, vamos entender o contexto, ficar mais tranquilos, e depois a gente pode acertar e perdoar. E o que você falando aí aconteceu comigo domingo. E minha esposa, Carlinhos Liga, passou aí, mano, e falou, eu digo, não, eu não vou pedir perdão a ela. Mas, igual falou, depois que eu digeri a coisa, hoje eu já liguei para ela, pedi perdão, eu estava num contexto assim, por ele quer dizer, na hora se eu perdoasse, eu perdão igual, só porque ela me pediu para lhe dar o perdão. Não estava no meu íntimo, né? Mas hoje eu peguei o telefone, a mensagem, ela me perdoasse, que a bicha é muito saco. Mas não é necessário, eu sou esse relacional, né? Mas tem uma parte aí da pergunta, ela falou assim, mas eu devo me relacionar com aquele que eu me dispus a perdoar, né? Exato. Porque se o perdão é verdadeiro, a gente parte do princípio que esse relacionamento ele não pode ser impedimento, não é verdade? Ou então eu fiz aquele perdão de... Não estou dizendo que é o caso de nenhum de nós aqui, né? Mas aquele perdão de aparência, ó, para a sociedade, ó, perdoei, viu? Ó, falou com suas coisas, Mas né? esse Ó, para nós espírita não funciona. não funciona? Não. E para nenhum outro cristão, porque a gente sabe que esse perdão, ele mais cedo ou mais tarde, é a erva daninha que a gente plantou, né? Mas a gente sabe, às vezes eles não, né?
mas isso é um sentimento inato, né? Nós temos alguns sentimentos inatos que aí a gente vai lá no livro dos Espíritos e o Espírito pergunta assim, o Kardec pergunta, onde é que estão gravadas as leis de Deus? E os Espíritos respondem, estão gravadas na nossa consciência. Então, na nossa consciência a gente sabe exatamente o que é o perdão, como ele deve ser e qual é o comportamento a partir do momento que eu verbalizo que eu perdoei e o coração fala verdadeiramente que o perdão se deu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gostaria de ficar a noite inteira. Mesmo você, eu não sei o que eu faço pra ele, não é pra mim. Eu não sei ainda. Mas assim. Também que eu falei. Porque a gente perdoa, mas quando de vez em quando você lembra, você não tem raiva, não tem mágoa nem nada, mas aquilo ainda, você ainda sente que você não perdoou, porque você sente alguma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, Eu acho que tem um trecho lá que trata também desse questionamento que ela está falando. Quando eu perdoo, eu me disponho a amar. Mas a senhora concorda comigo que o amor que eu sinto por um filho é diferente do amor que eu sinto por aquele que foi declarado ali? não devia ter feito isso. Tem, mas você não tem raiva, não tem nada mais aquilo. Ainda deixa você já sofrer. Não é? Olha, você diz